Certa vez, quando eu estava explicando para uma pessoa que participo hoje da igreja, essa pessoa disse assim para mim: olha, eu acho muito legal que você esteja se sentindo bem, esteja se familiarizando com o lugar onde trata das pautas que te interessam, a pauta racial, mas sinceramente eu acho que isso é desnecessário, porque se somos cristãos, né, não temos por que ter essa divisão. Vocês veem aí como é confortável a questão da democracia racial? As pessoas se colocam fora disso, não é necessário. É um assunto que você acha que tem valor, mas não tem. Veja, ainda falando com essa pessoa, eu disse: você percebeu como que é o logo dos aventureiros da igreja? Ela falou assim: não, eu nunca parei para pensar. E aí eu falei assim: o logo da igreja dos aventureiros retrata o paraíso, onde tem Jesus rodeado de crianças. Quem é Jesus? Quem é esse Jesus e quem são essas crianças? É o retrato de pessoas caucasianas. Jesus loiro, de olhos azuis, e todas as crianças de igual maneira. Veja bem, uma criança que olha para isso, uma criança negra, afrodescendente, e olha, o nosso país, ele é o segundo maior, né, em população negra do mundo, perdemos só para a Nigéria. Então nós temos muitos negros na igreja. Imagine como a criança olha para esse cenário e não se vê incluída nele. Quando eu parti, partiu sem mim meu coração. Meus pés tremeram ao pisar em outro chão. Eu disse adeus e adeus, eu disse sem razão, que a minha companhia era a solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Por sobre a estrada anoiteceu e amanheceu, e eu vi que os dias mais sombrios também são teus. E o homem que eu parti de casa se perdeu, e a caminhada fabricou um novo eu. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. O caminho muda e muda o caminhante. É um caminho certo, não um caminho errado. Eu, caminhante, quero o trajeto terminado, mas no caminho, mais importa o durante. Deixei pegadas lá no Vale da Morte, um solo infértil aos meus muitos defeitos. Minha vida largou-se em caminhos estreitos e eu vi você, a partida e o norte. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança
salvação. Eu quero compartilhar um pequeno texto que eu separei para a nossa reflexão, para poder até fechar o que eu estou dizendo, que é um texto de um doutor chamado Ronald Waters, que ele diz o seguinte: talvez a mais perigosa lição da década de 30 seja a cooptação branca das organizações e dos indivíduos negros e seus objetivos. Simplesmente, não se termina uma leitura do livro The Crisis of the Negro Intellectual, de Harold Cruz, ou o final de Pan-Africanism, or Communism, de George Padmore, ou de Race and Radicalism, de Wilson Record, sem uma esmagadora compreensão da traição e exploração da comunidade negra pela esquerda branca. Ou seja, esses três autores deixam claro que nós não temos espaço dentro do esquerdismo. Por isso que eu afirmo aqui que quando nos acusam que a nossa fala ela é de esquerda, aqueles que acusam usam de mentira, usam de sofisma e usam da própria arrogância ignorante para dizer algo que não conhecem e não sabem. Por isso que nós devemos conhecer o que é realmente a esquerda, porque quando você lê os livros de Marx, de Engels, é fatídico que eles não colocam o negro como ser, segundo, como detentor de privilégio, e terceiro, sendo que o único lugar desse negro é apenas como um escravo, está nos livros. E quando eu comentei com um colega da universidade, da faculdade, ele falou assim, não é possível, eu nunca vi isso. Então você precisa ler alguns autores que vão deixar claro, absolutamente claro, que por mais que eles falem sobre a pauta negra, na prática não é inserido. Por isso que é um crime nos acusar de comunistas dentro da igreja. É uma acusação leviana. E nós precisamos saber isso. E vem muito a calhar essa fala do Léo, porque ela nos dá um vislumbre para a gente poder, peraí, eu não estou entendendo isso. Eu preciso começar a conhecer o que está por trás dessa falácia aí, para saber quem está dizendo a verdade e quem está mentindo. Porque a gente vive num cenário de polarização e que tem muitas pessoas que estão no nosso meio e que fazem comentários tipo, pô, tem que estar no meio dos esquerdistas lá, sabe? De uma forma leviana. Então a gente precisa urgente, somente nós que estamos à frente, que temos um certo tipo de letramento, darmos o primeiro passo para triturar esse mito, essa mentira que foi criada sobre nós. E o pior é que tem alguns negros que acreditam nisso. Eu conheço pretos que acreditam nisso aí. E que fique claro, a gente está falando aqui da esquerda, mas porque a direita a gente nem vai mencionar a direita. Só pra galera não entender mal. Mas É bom que você comente. é bom, porque senão vai achar como tá polarizado. Vamos pra direita, Sim, então. exatamente. Entendeu? Mas E a não é direita é isso. que menos vai Com favorecer. certeza absoluta. Mas Com dentro certeza. dessa perspectiva que o Robson falou, fiquei pensando aqui. Então, para nós que estamos fazendo esse movimento aqui, não seria então legal a gente usar o termo militância? Mas nem existe para nós isso. Entendeu? Então a gente fala militante, Militante é uma pauta esquerda. militância é de acordo com o que você está falando, a gente precisa nomear esse movimento. Se a gente for estudar, se a gente... nós, Não, nem ativismo. nós, Nem ativismo. nós A gente só quer ser a gente no final das Se a gente contas. fosse nomear, Não dá acho pra que nomear o que a gente é. se a gente fosse nomear uma nomenclatura que nós poderíamos começar a usar, é proposta por Nascimento. Sim. Ele fala que é o comunalismo, Comunalismo. que é aquele estilo de vida que Zumbi Primitivo, dos claro. Palmares ensinou. E o mais, só para jogar uma pimentinha aqui,
Hoje é dia 15 15. e é fatídico esse dia. Mas sabe o que representa? O que foi comemorado ontem? Bandeirantes, Ontem foi o dia do Bandeirante. os maiores Se assassinos. você olhar o brasão da Polícia Militar, quem está lá nesse brasão é o Bandeirante Domingos, acho que muito Barros, não me lembro. Domingo, eu não me lembro o nome total. E esse camarada, tem até estátua lá, tal. Esse camarada foi a pessoa que foi ovacionada no Brasil por ter destruído o quilombo dos Palmares e ter matado e decapitado Zumbi. Então, é importante também a gente olhar para esse 15 de novembro, sem esquecer o dia anterior, que eleva um assassino dos nossos antepassados, que foi Zumbi, mas agora olhando para frente, que você comentou ali, porque dia 20 está chegando, e nós estamos nessa construção. E até o Nascimento ele fala assim, se a gente tivesse brio, de fato, para a gente comemorar o movimento negro no Brasil, por todas as atrocidades que nós vivenciamos e continuamos a vivenciar, um dia de resgate de memória pouco, teria que ser pelo menos uma semana, no mínimo uma semana, que ele incrementa essa festa, né, de a gente trazer à baila o quê? Quem fomos nós, quem somos nós e o que queremos ser para o futuro. Não somente um dia, né? Eu quero fazer só um comentário e aí eu passo para a Miriam, puxando ainda esse lance da polarização. Principalmente porque acho que eu sei que a gente vai ter uma grande parte da galera assistindo que é do meio cristão. E por estar acontecendo essa polarização nas pessoas, na sociedade como toda brasileira, essa polarização existe até nas denominações. Hoje a gente consegue até falar, não, é uma igreja de esquerda, ou sei lá, uma igreja progressista, ou não, é uma igreja tradicional, uma igreja que é mais conservadora. Você viu E eu deixo aqui... Você vê a doideira, né? E eu deixo aqui o apelo, se você é líder da sua igreja, da sua instituição religiosa, se você é uma pessoa influente aí dentro, fale sobre isso, sobre a pauta negra, que ela não tem a ver com a direita ou com a esquerda ou com o lado que vocês se julgam ter. Acho que é importante ressaltar isso. Porque, querendo ou não, a igreja é um hospital, né? Muita gente fala isso. Mas, e partindo desse princípio, as pessoas estão ali feridas e algumas delas, ou a maioria delas, estão feridas por conta de toda essa camada social e étnico-racial que a gente está imprimido aqui no Brasil. Bom, eu só queria falar uma coisa aqui. A gente está falando tanto assim e a gente tem que buscar as nossas narrativas. Nós temos que construir as nossas narrativas. A nossa história, a nossa vivência, a nossa existência. E assim, levar isso para outras pessoas com quem a gente entrar de uma brechinha, a gente fala, precisamos ter as nossas narrativas. Porque a história que foi contada para a gente aqui nos Foca é uma história única. Mas não é a nossa história. Então a gente tem que buscar valorizar a nossa história e ter as nossas próprias narrativas. Sim, Isso é importante. sim, eu concordo. Já ia trazer, né, a última questão aqui para botar na roda. E aí você falou de valorizar as nossas narrativas, e aí pensando, dando um gancho sobre território, estamos na região sudeste do Brasil, São Paulo, especificamente, faço um gancho ao Rio também. E aí me vem muito das minhas vivências com a cultura black, né? Com a cultura preta e como a gente celebra sempre cultura hip hop, a cultura diaspórica, né? Afrodiaspórica. E aí eu lembro do território de São Paulo, dos bailes blacks, dos sambas que a gente tem por aí, de como a gente se une, como a gente partilha das nossas vivências, das nossas dores, e como isso é uma tradição desde os anos 70,
como a gente vê esses lugares como lugares de acolhimento, que a gente pode ser nós mesmos, né? Sem julgamento, sem estereótipo. A gente se prepara para estar naquele ambiente para trocar, para ser a gente, né? E desde aquela época isso se mantém. Esse lance do sextou não é algo que surgiu agora. Verdade. Isso é preto. Pensando que os nossos pais trabalhavam nossos avós trabalhavam nas indústrias e que esses trampos eram de segunda a sexta-feira e que a liberdade cantava depois do período, né, de trabalho, e aí eles podiam ser livres, né, não precisava cumprir aquele horário mais. Já estavam livres para cultivar a própria identidade e fazer isso juntos, né? E aí eles iam, né, e, enfim, curtiam a noite, curtiam a cultura preta e tudo mais. Se tratando de território, a gente tem isso muito presente aqui em São Paulo, como forma de quilombo também, né? E aí eu penso nessa relevância racial negra no Brasil, principalmente, né, tratando agora, fazendo esse recorte para o Norte e Nordeste, e a influência do pensamento religioso nessa condição. Como é que vocês enxergam isso, se tratando agora de território e especificamente, né? A opção já tá... Pode falar, cara. Falar de Brasil é bastante desafiador. E quando se fala do Norte e Nordeste, mais ainda. Porque é um ambiente que, entre aspas, ele é meio paradoxal. Ele parece que tem contradições. Que ao mesmo tempo que ele tem toda uma festividade, toda uma pronunciação étnico-racial, você vê em paralelo a isso todo um sistema de opressão, principalmente quando se fala de igreja. Se a gente pegar e comparar as igrejas daqui da região sudeste, ou as comunidades religiosas daqui da região com a região de lá, você vai ver um ultraconservadorismo abissal lá em detrimento daqui. E também em relação a isso, a gente vê que a pobreza, ou seja, a exploração, na verdade a expropriação da comunidade norte e sul é muito grande, não que aqui não tenha também. Mas isso faz a gente repensar algumas coisas. Em que sentido será que nós, eu não sei aqui quantos aqui tem parentes do norte ou nordeste, somos afetados por essa dinâmica da exploração e da expropriação que ela é feroz. Diga-se de passagem, me faz lembrar um caso de uma jovem na pandemia, que ela estava trabalhando na cidade de Pernambuco, uma jovem negra, e a patroa dela não a liberou para ela poder descansar com seus familiares no programa de você se recolher na sua casa. E quando ela chegou, não tinha ninguém para olhar o filhinho dela, acho que tinha 6 a 8 anos, não lembro a idade do menino. Ela chegou para poder fazer os afazeres lá, limpar a casa, comida, etc. e tal. Essa mulher, a dona da casa, que estava ali, parece que pintando a unha, qualquer coisa desse gênero, teve que ficar olhando o filho dessa empregada que saiu com o cachorro da patroa para dar aquela volta. E quando ela volta para o apartamento, o que acontece? Ela não vê mais o filho dela. Resumindo, essa criança foi achada, jogada, caiu lá no uma coisa assim. Morta. Acho que caiu, não sei se no nono andar. Isso aí foi falado durante um tempo, depois deu uma silenciada. Essas violências acho que a gente não pode deixar passar. E por que eu estou falando isso? Porque
o nordestino, o nortista já tem no Brasil, por várias questões, tá? Inclusive questões coloniais, já o preconceito regional. E se soma a isso a conexão com a negritude. Nós temos, por exemplo, Bahia, Maranhão, por aí vai. Então, a gente percebe que o problema econômico-financeiro que lá está não é apenas de classe, é um problema também de raça. Porque o Nordeste tem um recorte racial muito... Você tem uma grande população negra lá, muito miscigenada, que muitos deles não se reconhecem como negros. Então, pensando nisso, tanto fora da igreja e dentro da igreja, como que a gente pode entender esse fenômeno? Porque nós temos muitos irmãos nossos nordestinos. Falo isso porque a minha ascendência é nordestina. E da parte da família da minha mãe, que é hegemonicamente preta, miscigenada assim como eu, desconhece e não se reconhecem como pretos, por incrível que pareça. E apenas se reconhecem como morenos, não negros, não pretos. E isso já se passa de geração a geração. E pior, são pessoas religiosas, profundamente religiosas, que não percebem isso. Então, dentro desse quadro, assim, o que a gente pode colocar como relevância na interpretação desse fenômeno? Eu vou responder porque eu vou falar. Pode falar. Estou pensando em tanta coisa aqui. Então eu vou. Então vai. Robson citou uma coisa que acontece no Nordeste, não que seja diferente daqui, da região do Sudeste, mas lá eu acho que é um pouquinho mais pesado, que é o lance da miscigenação. E quando a gente fala de miscigenação no Brasil, a gente tem que lembrar que fazia parte daquele programa de embranquecimento do país. E qual que é o propósito desse programa de embranquecimento / miscigenação? É justamente deixar menos preto do que você já é. É afastar todo mundo da sua base africana. Com certeza. E agora eu começo a julgar a pessoa, o indivíduo, com base no tom da sua melanina. E não com base no que ela realmente é. Ou da capacidade intelectual, enfim, que ela possui. Então, acho que o Nordeste, ele de uma certa forma, ele vai conter isso de uma forma bem violenta justamente por conta de ter lá uma miscigenação muito, muito forte. A gente pode, claro, quando a gente vem falar de Sudeste, principalmente São Paulo, a gente tem que lembrar que, posso dizer aqui que 80% da população paulista tem o pé lá no Nordeste e no Norte, cara. Os paulistanos originais vão ser aqueles que são descendentes de quem? Os europeus que vieram para cá na época que houve esse incentivo. Né? Então, o recorte assim que eu faço o resumo que eu faço onde há mais, por incrível que pareça, onde existe mais miscigenação, o racismo ele vai bater mais forte. E aí, eu só quero dar um acréscimo com as provocações, pastor Robson Xavier Robson falou, que esse caso da empregada doméstica, mãe do Miguel, ela estava fazendo a tarefa que foi posicionada pela elite, porque a pessoa da qual negligenciou e, para mim, diretamente, né, para a justiça, tem o dolo e a culpa. Pela fatalidade da perda de um filho, né, único daquela forma, de 4 anos, foi porque ela foi passear com o cachorro da madame. E o cachorro tinha ali o horário do passeio,
Mas ela, em plena pandemia, não podia ficar em casa com seu filho. Tem todo um contexto, né, racista, excludente, né, perverso nessa história toda. Conta a história do Brasil todinho. Né? Ela, a mãe empregada, que também estava ali, então ela estava trocando com a mãe, porque a mãe saiu, aquela história toda, né, da configuração, né, que é a avó que foi da família, querida, como, né, sempre é aquela da família, aí estava lá a filha, o filho dessa filha, e ele, com o seu temperamento de criança, né, querendo circular. Mas a dona fazendo a unha ali não pôde dar assistência. Por quê? Vai dar assistência para quê? Quem é você na fila do pão? Criança de 4 anos. Meu cachorro está lá passeando, porque sua mãe sabia da hora de passear com o cachorro, na hora ali. E ela pediu, olha, uns minutos dele, para eu poder ir levar os seus humaninhos, cachorros, né, animais irracionais, para passear. Mas o meu filho não foi cuidado ali, ainda colocou o menino no elevador, as câmeras configuram e essa semana saiu, né, a sentença. E a gente, falando de territórios, aonde isso se estabelece mais, parece que em São Paulo, Sudeste, Minas, que ainda teve casos análogos à escravidão, escravização de mulheres de 80 anos, 70 anos, que nunca conheceu um lugar. É isso tudo que emblema o racismo territorial. Né? É como o Matheus falou, aonde fica mais clara a pele, ali está instalado esse racismo estrutural de forma mais orquestrada, diplomática, aceitável e suavizada, né? Isso dentro dos espaços evangélicos cristãos também. Sim, de forma muito breve, assim, eu estou refletindo muito de tudo que vocês estão falando aqui. Cara, a realidade bate muito forte. A realidade bate muito forte na minha cabeça em imaginar que toda essa problemática acontece num país onde nós temos uma potência profunda de igreja evangélica. Sim. Acho que então. Como? É assim, é loucura a gente imaginar isso dentro de um país que é profundamente, ou como alguém em algum momento utilizou, terrivelmente evangélico. Alguém utilizou. Alguém. Um país que é terrivelmente evangélico e eu não sei que tipo de evangelho passa na cabeça desses milhões de evangélicos que nós temos nesse país. Mas, quando eu olho para o evangelho, eu encontro um Cristo em Lucas capítulo 4, que vai falar sobre a missão dele. O primeiro sermão de Jesus, ele fala que o Espírito do Senhor está sobre ele. E esse Espírito do Senhor está sobre ele para quê? Para cuidar dos oprimidos, cuidar do cego, do faminto. Então, é o evangelho, esse é o evangelho de Jesus. E há uma dicotomia entre o evangelho de Jesus com o evangelho vivido no Brasil. Esse terrivelmente evangélico no Brasil, me parece, tá? Aí é um julgamento que eu estou fazendo. Desculpa, mas é um julgamento que eu estou fazendo. Me parece totalmente antagônico ao evangelho de Cristo. Eu vi o padre Júlio Lancelotti contando as igrejas católicas que tem aqui em São Paulo, na região central. Eu não sei a quantidade, eu não me lembro. E ele fala assim, isso não garante a solidariedade. Ele praticamente fala isso, contando só as igrejas católicas. Agora, juntando, são pessoas cristãs. O catolicismo é cristão. E a gente não vê solidariedade. A gente não vê realmente o evangelho de Cristo sendo vivido. Aí a minha questão é, o quanto a instituição, ela tira da gente essa possibilidade de viver o verdadeiro evangelho. E aí eu vou entrar aqui no Deus dos oprimidos. A Bíblia é um livro negro de interpretação historicamente branca. Acredite, a pretensa neutralidade, universalidade, ela é racista.
Aí, eu vou na parte que eu amo. Eu até li na escola sabatina. Eu até li em algum momento no Encontros Religiosos. Não existe possibilidade de conhecimento a respeito de Jesus Cristo fora da experiência concreta dos oprimidos da história. Na América do Norte, no Brasil e em todo lugar onde o povo negro experimentou o absurdo da escravidão e o peso do racismo, não há como experimentar o evangelho fora da corporalidade, da consciência e da experiência do povo negro. Então, a gente tem que ter isso aqui. Por mais que nós estejamos ligados a uma instituição, a gente tem que ter isso aqui. Que envolve resgate. Nós estamos falando de nós, Identidade. nós estamos falando do nosso próximo, da nossa família, do seu colega de trabalho, do meu vizinho, do meu aluno, da família do meu aluno. Então, isso aqui eu acho bem forte. Bom, então é isso aí. Esse foi o nosso Afro ID e espero que você tenha curtido. Compartilhe esse conteúdo se você realmente gostou. E qualquer dúvida, você tem aí nossas redes sociais. Dá um salve que a gente está por aí. Valeu! Paz, um abraço. Tchau. Até a próxima. É isso. Quando a igreja não se coloca, não se propõe a pensar, ela comete esses tipos de equívocos e não percebe. Certa vez, minha filha, quando estava com 5 anos de idade, hoje ela já tem 12, mas quando ela tinha 5 anos, ela chegou para mim e perguntou assim: mãe, nós negros somos pessoas do mal e os brancos são pessoas do bem? Certamente ela nunca ouviu isso tão diretamente, mas ao observar o mundo e perceber a condição de desvantagem que nós sempre estamos, ela conseguiu chegar nessa conclusão tão profunda. Então é por isso que a igreja precisa descer desse salto, desse pedestal, né, de vaidade, e se propor a discutir, se propor a conversar e reconhecer que sim, que colaborou durante séculos para a manutenção desse racismo, agora é necessário parar para conversar a respeito. Numa outra ocasião, eu estava com meu marido num encontro de casal, um retiro, na verdade, de casal, e em certo momento as mulheres ficaram tendo uma palestra com a esposa do pastor, enquanto que os homens ficaram com o pastor. E aí estavam discutindo questões relevantes para o casamento. E aí ele disse assim para os homens: olha, tomem muito cuidado com o asseio pessoal, com a higiene, que isso tem um impacto sobre o casamento. E aí ele resolveu contar uma experiência pessoal e disse assim: olha, em determinado momento eu estava fazendo uns exercícios físicos e fiquei muito suado. Sabe aquele cheiro de preto? E foi muito impactante quando ele se colocou dessa maneira. E aí o meu marido então se posicionou e falou assim: olha, pastor, eu gostaria que o senhor se retratasse, porque o senhor associou cheiro de preto com cheiro ruim. E ele falou assim: não, acho que você entendeu errado. Eu não quis te ofender. Mas o mais impactante disso é que naquela reunião tinha vários homens negros, diretores de igreja, ancião inclusive, e ninguém se posicionou a esse respeito. É isso que o racismo faz. O racismo faz com que o próprio negro aceite essa condição e acha que é normal. Ele naturaliza as situações de desvantagem. Muito provavelmente esse pastor não se considera racista, mas frequentemente faz práticas assim. E para concluir, há alguns anos atrás eu fui convidada a pregar numa igreja e a pessoa que me convidou não me conhecia. Quando eu cheguei na igreja, ele fez um comentário que, ao meu ver, foi muito desnecessário. Ele disse: olha, prazer, mas eu achei que você fosse uma mulher branca. Eu falei: mas como que você achou? Por quê? Pela sua voz, eu concluí que você fosse branca. Bom, achei desnecessário, mas, enfim, entrei, participei da escola sabatina e fui pregar. Antes de eu pregar, o ancião da igreja achou necessário
me apresentar para a igreja. E ele fez uma apresentação muito inusitada. Ele disse assim: olha, irmãos, vocês sabem que a igreja é guiada por Deus e Deus usa toda e qualquer pessoa que ele assim desejar. Então eu quero que vocês tenham isso em mente e não olhem para a aparência da pessoa que está aqui nessa manhã para pregar a palavra, porque Deus pode usar qualquer pessoa. E hoje ele vai usar a irmã Tabata. E passou para mim o microfone. Bom, na época eu não fiquei tão impactada com esse comentário, com essa apresentação, como ficaria se fossem dias atuais. Mas hoje eu percebo quão racista foi essa apresentação. Por que a necessidade de me apresentar dessa maneira? Preparar a igreja, né, para não olhar para a minha aparência. E de fato eu percebi que aquela igreja era constituída pela liderança de homens brancos, de fato. Então vejam como é necessário a gente quebrar isso, né? Romper com essas questões. A igreja precisa sim de levar para sua pauta as questões raciais. E aí eu fico com a fala de Conceição Evaristo, que eu acho muito propícia para nós neste momento e neste mês, onde a gente rememora a história de Zumbi de Palmares. Ela diz assim: eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Foi por isso que chegamos até aqui, graças a essa resistência. Esse bastão foi passado para nós e cabe a nós resistirmos também. É isso.